proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei, e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam. Enviaram a embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar seus empregados, os quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, ele já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os à minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje nós temos no Evangelho de Lucas 19, essa parábola das 10 minas, ou também chamada parábola dos talentos. Ela apresenta uma narrativa simbólica que oferece alguns ensinamentos para a nossa vida. Tem um contexto histórico por detrás dessa parábola, pois Jesus ele conta essa parábola enquanto se aproxima de Jerusalém, uma cidade cheia de expectativas messiânicas. A busca por um reino imediato pode ser relacionada às esperanças de libertação política do domínio romano. No entanto, Jesus introduz a parábola para transmitir uma mensagem espiritual. Aparece nessa parábola o homem nobre, que de fato representa Jesus, que parte para um país distante, referindo-se à sua ascensão aos céus, para ser coroado rei. Essa ausência não é permanente, evidentemente, pois ele promete voltar. Aparecem também os empregados e as moedas. Esses empregados simbolizam os seguidores de Jesus, cada um recebendo uma quantidade igual de moedas de prata. Essas moedas representam os recursos e dons que Deus confia a cada pessoa. Alguns cidadãos não queriam que o homem reinasse sobre eles, refletindo a resistência à autoridade de Jesus. Essa resistência pode representar a rejeição do Evangelho por parte de algumas pessoas. 2 dos empregados investiram e lucraram, e isso demonstra a fidelidade e a responsabilidade deles para com seu Senhor. O terceiro, por medo, escondeu a moeda e não a fez render. Isso destaca a importância de usar os dons e recursos dados por Deus para o benefício do reino. Bem, o empregado que escondeu a moeda por medo, ele será repreendido. A parábola destaca que Deus espera que usemos os nossos dons, mesmo que isso envolva riscos. Aqueles que são fiéis em coisas pequenas são recompensados com responsabilidades maiores no reino. As moedas do empregado inútil são dadas ao que já tinha mais, ilustrando o princípio de que quem é fiel em pouco será confiado com mais. Bom, a resposta do Senhor ao empregado medroso pode parecer severa, evidentemente, mas destaca a responsabilidade daqueles a quem são confiados dons e recursos. Deus espera que usemos e desenvolvamos nossos talentos em serviço do seu reino, da causa do reino de Deus nesse mundo. A parábola termina com a frase sobre trazer os inimigos que não queriam que o homem reinasse e matá-los na frente deles. Isso pode ser interpretado de várias maneiras, mas muitos estudiosos veem nisso uma referência ao julgamento final e à responsabilidade diante de Deus. Bem, em resumo, essa parábola das 10 minas destaca a importância da fidelidade do investimento ativo nos dons dados por Deus e da responsabilidade para com o reino de Deus, alertando sobre as consequências da negligência e resistência à vontade divina.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.